Fala, minha benção, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor de Educação Física. Calma, vamos já fazer tudo de novo aqui. Fala, minha benção, tudo bem com vocês? Eu não sou o rostinho lindo da geografia, mas estou aqui, viu? Estou na área, se derrubar é pênalti, viu? Me chamo Revoredo, a aula de hoje tem muita coisa massa. Mas antes, eu quero dizer a vocês que eu sei que vocês estão aí doidos para interagir comigo, com o Heleno que está aqui, vou passar a bola para ele, né? Então, benção, tu que está afim de interagir com a gente, primeiro, Elaine, do 7º ano, eu queria falar aqui que ela sempre está lá, curtindo, comentando. Elaine, coloca o nome da tua escola, benção. Agora tu pode interagir diretamente com a gente aqui, tranquilo? Mas como é que eu faço para ter essa interação, né? Você aí na sua casa, a gente aqui no estúdio. Como? Vocês vão ver aí agora, no seu lado, do lado de cá. Qual é o lado, Billy? Do outro lado, vocês estão vendo aí no QR Code aí, né? O QR Code Android. Se teu celular é Android, tu vai lá, pega, direciona lá, ó. Colocou, ele vai te direcionar para o aplicativo. Nesse aplicativo tu vai poder assistir às aulas, né? Vai ter um repositório de aulas, vai ter bastante coisa. Vocês poderão interagir, né, diretamente com a gente, ao vivo. Imagina, benção, tu saindo lá fazendo uma perguntinha, a gente dizendo, ah, é o rostinho lindo da escola tal. Quem sabe, mas vamos lá, né? Revo, eu não tenho um celular Android. Não tem problema. Essa equipe é caríssima e pensou nisso. Coloca aí, Billy, o QR Code de quem tem iOS. Aí, aqui assim, na hora, feito caldo de cana, viu? Já me apresentei, já falei do aplicativo. Vai lá, faz o download, né? Queria agradecer aqui a Plínio por deixar nossa aula mais acessível, né? Falou, meu pirraia. E agora eu vou passar a bola pro jogador caríssimo, viu? Calma, não é Neymar que veio ontem aqui não, viu? Eu tô falando do meu pirraia Heleno. Mata no peito, jogador, e corre pro abraço. Cadê? O peito. Aqui é mais caro que Neymar. Mais caro que Neymar. E é isso, meu povo. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Eu tô assim porque hoje a aula tá incrível demais. Você não tem nem noção. Eu não sei nem se eu tô falando de frente pra câmera. Eu acho que eu tô. Mas é isso. Então, já preparem aí as vendas de vocês, né? Não, o Revo vai explicar aí direitinho como é, que a aula tá massa. E ele vai tirar... Vai fazer o nome dele, vai tirar onda aí. Vou. Vai, Revo. Tá contigo. Massa. Bom, calma. Heleno não tá doido, não. Isso que Heleno fez aqui tá tudo relacionado com a aula de hoje. A aula de hoje vai ser sobre o futebol de 5, né? E aí é bom dizer logo que o Brasil, ele é a potência no futebol de 5, viu, benção? Pode montar a tua equipe que aqui, ó, é chuva, eles ganham. A gente vai falar um pouquinho mais da potência brasileira, viu? No futebol de 5. E vamos falar de pernambucanos que fez o gol. Falar de um pernambucano que fez o gol, que deu o título, viu? Fica aí. Mas vamos lá. Mas o que é o futebol de 5, né? O futebol de 5 é uma adaptação do futebol para atletas com deficiência visual. É bom entender, novamente, né? Dizer que esse conteúdo que a gente está tratando aqui, ele ainda está dentro das modalidades paralímpicas, né? Que acabaram dia 6. Né? Acabou no dia 6. E aí a gente ainda está falando, deixou o finalzinho para vocês, o melhor, né? Porque, não o melhor, né? Mas a modalidade que traz mais medalhas é a natação, né? Mas a invencível é aqui, ó, boy, o futebol de 5. O futebol de 5, né? Como a gente está falando, ele é uma adaptação do futebol convencional com o futebol de salão, né? Ou seja, o futsal. E aí, logo, né, o futebol de 5,
ele traz características tanto do futebol quanto do futsal. O professor Alami, na aula passada, ele falou, nessa aula que passou aí, quando ele falou de urbanização, falou de espaços, né? O futebol, o futsal, vamos assim dizer, ele surge lá pela década de 30, né? Justamente pelo fato da turma não ter um campo para jogar. E aí eles foram e reduziram para as quadras, né? Das ACMs. E aí, isso é assunto para umas próximas aulas. A gente vai dar aula aqui também, vai falar sobre a unidade de esportes. Aí vocês vão, ó. Como eu estava dizendo, né, o futebol de 5 ele traz características tanto do futebol quanto do futsal, né? E aí, ele traz a adaptação das duas que forma o futebol de 5, né? E aí, ele está falando aqui um pouquinho das classificações. Essas classificações a gente vai ver um pouquinho mais na frente. De boa? Mas vamos falar da história, né? Como é que surge? Para falar da história do futebol de 5, a gente fala também da história do futsal e também falar da história do futebol, porque está tudo interligado. O futebol ele surge lá por volta de 1840 em uns quebrados, né? E aí, com o passar do tempo, claro que o futebol como a gente vê hoje, né, assim, não. Mas se tem alguns historiadores, alguns estudiosos da área, ele vai dizer que o futebol ele tem relação com esportes bem mais antigos, né? Inclusive, vai dizer que encontra-se semelhança do futebol com os soldados que jogavam futebol com a cabeça do outro companheiro, do adversário, né? Da sua equipe, não da sua equipe, mas da outra ré, né? Vamos lá. O futebol, ele surge lá por 1840, ele vai se popularizando, e aí, na década de 20, algumas escolas da Espanha, né? Eles começam a tentar adaptar, né? Ou seja, aí vocês estão vendo, né? Que as escolas espanholas para cegos começaram a criar adaptações de bolas. E como é essa adaptação? Essa adaptação era o quê? Eles pegavam uma bola, enrolavam a bola num saco, né? Outros pegavam uma lata, colocavam a pedra. Mas por que isso? Bom, a pessoa com deficiência visual, um dos estímulos dele é a audição, né? Então, um dos maiores estímulos dele, né? E aí, vocês vão ver, mais na frente, quando a gente fala das regras, que é extremamente importante. E aí, essa bola, com o tempo, ela começa a ter um guiso, que é justamente isso que faz com que dê a direcionamento da bola, onde é que a bola está, né? Quando a gente coloca um saco plástico envolvendo a bola, acontece que ela você consegue ouvir por onde ela está passando. Quando eu faço isso com lata, também. Mas a gente também fez a nossa, né? Então, Heleno, tu pode mostrar as bolas pra gente aí? Com certeza. Nós temos aqui algumas bolas que nós improvisamos. E aí, para mostrar para vocês que é possível, a bola com guiso, né? Ela é um pouco mais cara. Isso aqui é tudo acessível. A gente fez com... Uma delas a gente fez com uma caixinha de óculos. Então ela já tinha um formato mais redondo. E aí a gente só fez colocar feijão dentro. Aqui, ó. O feijão para fazer essa simulação do guiso, né? E aí colocou por volta da caixinha, a gente colocou um saco plástico. E por cima do saco plástico, a gente colocou a fita durex para dar uma melhor segurança, né? De segurar. A outra, para quem não tem uma caixinha, né? Como a gente conseguiu, a gente pegou e cortou uma garrafa PET, pegou duas partes dela, colocou o feijão dentro também, e aí a mesma coisa, envolveu com a fita durex. E aí, se vocês quiserem aprender como é que faz o passo a passo
Manda lá nos comentários que depois do ao vivo essa aula vai lá pro YouTube, né? Como o Revo já falou. E aí, vai lá, comenta e fala que a gente coloca para vocês esse tutorial de como fazer, para você fazer aí junto com o seu professor na escola presencialmente, certo? E jogar com seus amigos, né? Óbvio. Fala bem, Heleno deu uma ideia cheque aí de como construir uma bola com guiso, né? Isso aí é esporte adaptado, é educação física adaptada, e a gente está trabalhando várias questões aqui de inclusão, né? Bom, e aí a gente chega das primeiras competições, né? Ele surge, o futebol de 5 surge lá na década de 20, como a gente viu, e aí ele vai começando a se desenvolver, chega no Brasil na década de 50, né? E a partir daí, a gente começa a se apropriar dessa modalidade, né? A primeira competição, ela surge em Natal, né? Em 1978, nas Olimpíadas da Paz, né? A segunda competição foi em 84, que foi a Copa do Brasil, que foi em São Paulo também, né? A gente também tem o Brasil aí campeão na Copa América, né? Em 1997, 2001 e 2003, né? A gente aí também vai ter o Brasil campeão, o primeiro campeão Paulina, né? Em 98. A gente vai ter também. E aí, todas essas competições, a gente vai tendo, né? Que a gente vai tentando, vai construindo, né? Até que em 2009 estreia nas Paralimpíadas. Ou seja, o gigante acordou, Benção, a partir daí é invencível. O Brasil ganhou todas as Paralimpíadas, viu? Que ele participou. É penta, Benção, é penta! Bom, a gente vai ter também, em 2009, né, um torneio mundial na Alemanha. É bom dizer que a gente vem aqui também tocando nesse assunto, né? A gente está falando muito desse esporte, mas e a mulher? Né? Qual o papel da mulher nesse esporte? Não só nesse esporte, mas em qualquer esporte, em qualquer lugar, em qualquer área, em qualquer ambiente da sociedade, né? A gente vai trazer algumas discussões quando a gente vai na unidade de esportes, né? Mas já para a gente começar a aguçar essa discussão, tipo, a mulher joga futebol de 5, a mulher não joga futebol de 5, a mulher joga futebol. Bom, é bom entender que é um contexto histórico, né? Na década de 40, se tinha uma lei que proibia as mulheres de praticarem esporte. E aí veio, só pelo fato de serem mulheres, né? E aí depois de um tempo essa lei, ela cai em desuso, mas o preconceito social permanece até hoje. Por isso que você, Bença, você aí que está me olhando, pratique esporte, faça o que você quiser, porque pega o seu lugar de origem, pega o seu lugar de fala também, viu? É extremamente importante, porque não existe futebol de 5 para mulheres na Paralimpíadas. E aí, só em 2009 que começa a criar uma seleção feminina, e no ano passado foi que rolou o primeiro festival, né? Assim, organizado de futebol de cego para mulheres. A gente vai ver que aí tem muitas essas coisas de dizer futebol é coisa de homem, futebol é coisa... Não, Bença, é só tu ver Marta, Formiga, a galera tira uma braba, Bença. Então, assim, o que falta é investimento, né? O que falta é divulgação, viu? Porque a gente sabe aí que a maior atleta que ganha tudo no futebol, Marta, Bença. Mas vamos seguir, né? E aqui, ó, como eu disse a vocês, o primeiro festival de futebol de 5 foi pela CBDV, né? Em maio de 2020. E aí a gente está falando um pouquinho das classificações agora, né? Quem pode jogar, quem não pode jogar. E há 3 classificações acerca dessa modalidade, né?
A gente tem a categoria B1, que é para cego totais, né? Ou só com percepção de luz. A gente também vai ter atletas com percepção de vulto, né? Ou seja, o B1, ele não consegue enxergar nada, né? Não consegue identificar nenhuma palma da mão próxima. O B2, ele já tem a percepção de vultos, né? E o B3 são atletas que conseguem definir imagens. E aí a gente vai ter que no futebol de 5, eles são jogados na categoria B1 na Paralimpíada, né? Inclusive, todo mundo vendado, né? Justamente por quê? Porque os Jogos Paralímpicos, né? A Paralimpíada, ele vem justamente para incentivar as conquistas, né? E não exaltar a deficiência, né? Então, eles tentam deixar a competição mais igual e mais justa possível. E aí, todo mundo com venda. E aí a gente vai ver um pouquinho, quando a gente falar das regras, a gente vai ver algumas diferenciações. A quadra. A quadra ela pode ser uma quadra de futsal ou pode ser um campo de society, ou seja, de grama sintética, né? Ela mede 20 metros de largura por 40 de comprimento, né? A gente vai ver aí também que no futebol convencional a gente tem as linhas laterais e a linha de fundo. Já no futebol de 5, a gente tem uma cerca, como vocês estão vendo aí. Por quê? É como se fosse um jogo de totó, né? A bola nunca sai, justamente por conta disso. Já para a gente ter essa percepção. Então, na lateral, vocês vão ver uma barreirinha pequenininha assim, justamente para impedir que a bola saia. E aí a gente tem a área do goleiro. Essa área do goleiro, ela mede 5 metros de comprimento e 2 de largura. Por quê? Porque no futebol de 5, só o goleiro enxerga, né? E aí, ele também tem essa linha delimitada nesse espaço curto, justamente para que ele não possa sair, né? Ele não consiga interferir muito. Vocês pensam, só porque eles enxergam a vida do goleiro é fácil? É não, viu? É uma das mais difíceis. Porque você não sabe de onde ele vai chutar, qual a direção, entende? Por isso que é extremamente importante. E é muito importante também a atenção do goleiro. Se o goleiro passar da linha, é pênalti, benção. Então, o goleiro tem sempre que ficar na sua área. Se ele sair da área, é pênalti. E a bola? A bola a gente já falou, né? É uma bola adaptada, né? Que ela tem um guiso que faz um barulho que vai guiar o caminho da bola. E é extremamente importante o silêncio. Por quê? Porque o futebol de 5, o cego, ele se guia muito pela audição. Então, se, por exemplo, tu pega o Arruda lotado lá, o Santinha, nessa situação agora, tá meio paia, né? Mas calma que a gente vai voltar a ressurgir das cinzas aí, viu? O Arruda lotado, todo mundo cantando. Tu acha que ele vai conseguir se concentrar e ouvir o guizo da bola? Não. Então, todo mundo caladinho, para os jogadores se guiar por isso. A gente vai fazer uma prática aqui daqui a pouco para exemplificar o que a gente está falando, a importância do guia, né, que a gente vai ver mais na frente, e também a importância do silêncio. E a gente vai para algumas regras, né? São 2 tempos de 20 minutos. Né? A área, que a gente já falou, do goleiro. A partir da 6ª falta é cobrado um tiro livre. É bom entender que o jogador ele só pode cometer 5 faltas, 5 infrações. Se ele cometer depois das 5, ele vai para o vestiário mais cedo, ele é expulso. Mas se for por quantidade de infração, pode entrar uma outra pessoa no lugar dele. Tranquilo? Mas de toda forma ele vai para o vestiário. Inclusive tocar na venda, que é colocada nos jogadores, também é considerado como uma infração. A falar a palavra vôlei, né? Porque é um esporte espanhol, e aí
eles começam a utilizar a palavra voe, né? Ou seja, eu vou, viu? Tô nele. Tô aqui, ó, cercando e pá. E aí, como eu falei, 5 infrações, você vai pro chuveiro mais cedo. Mas como funciona o jogo, né? São 5 jogadores para cada lado, um goleiro que tem a visão total, olha aquilo que eu falei para vocês, né? E 4 jogadores na linha, que ele pode ser da classificação B1, B2 ou B3, mas sendo que para a Paralimpíada tem que ser B1 e ainda ele vai vendado. Tem um guia, que é o chamador, né? Inclusive a gente vai fazer essa atividade de guia aqui, que fica atrás do gol adversário, orientando um ataque do seu time. Bom, o chamador, ele não pode falar em qualquer ponto da área, né? E sim, quando os atletas estiverem no terço do ataque. Vamos ver um pouquinho dessa relação quando a gente pegar uma quadra, e aí eu vou mostrar, né? O guia, ele fica atrás do gol do adversário, orientando um ataque do seu time. Quando o time está... A quadra é dividida em 3 partes, né? Tem o terço da defesa, o terço do ataque, né? E aí, e tem o centro lá. O guia, ele fica atrás da barra e quando o seu atleta chega no terço do ataque, ele fica dizendo esquerda, direita, tá chegando tanto. Fala, vai cantando a jogada para ele, né? E ele é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, onde ele tá. E a estrutura da quadra? A gente vai ter o terço central, vamos ter o terço da defesa, né? O central, o técnico organiza, a defesa, o goleiro, e no terço do ataque é o guia. Tranquilo? Vamos falar rapidamente do quadro geral de medalha. O Brasil conseguiu mais um recorde. Batemos a quantidade de medalha, né? Continuamos na posição 7ª, foi a melhor colocação. A gente até que ensaiou um avanço, mas aí, ó, ficou no 7º lugar. Muito bom, muito bom. Agora a gente vai fazer uma prática, né? Justamente para isso, para entender como é a importância do guia. Vocês vão ver uma prática para ver a importância do guia no futebol de 5, tranquilo? Olha aí, ó, no futebol de 5 temos 5 minutos para acabar a aula. Vê só que massa. Agora tem aqui Helena, né, que já está no estúdio. Eu vou pegar a minha bola, que é a bola que tem o guiso, né, que fizemos para vocês entenderem. Vou passar por aqui pela frente, viu? Eu não sou Bruno, intérprete, mas vou passar pela frente da câmera. Já estou aqui com a bola e vai começar a brincadeira. E aí, Helena, tá conseguindo se localizar? Agora eu vou começar a falar e vou começar também Vou começar a falar e jogar o guiso para vocês verem como fica difícil a vida de quem tá jogando e ouvindo falar ao mesmo tempo, né? E aí, Heleno, dá uma palavrinha aí. Como é que tá sendo aí essa experiência? Rapaz, é meio surreal, assim, né? De tão bom que é a sensação de experimentar um outro sentido que, às vezes, durante o nosso dia a dia, né? Passa até despercebido, assim, a gente escuta as coisas, mas não dá tanta atenção ao sentido da audição, né? A não ser, às vezes, quando a gente está escutando uma música, um podcast, alguma coisa assim. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente
sempre tenta se orientar pela visão, né? Porque a gente está acostumado a olhar as coisas. Então, antes de qualquer coisa, a gente olha para aquilo. Seja antes do cheiro, antes do tato. A gente sempre olha primeiro, é a nossa primeira reação, assim, né? Naturalmente. Ô, Heleno, tu acha que tu tá de frente pra câmera? Eu acho que eu tô de frente pra... Ó, vamos fazer o seguinte. Tu vai... dá meia volta. Olha aí. Vem um pouquinho. Vai. Faz o passinho do Michael Jackson. Dá um walk pra trás. Veio mesmo. Foi? Foi. Agora, dá um passinho só pra tua direita. Massa. Agora tu tá enquadrado. E aí você pode ver o quanto é importante, né? A questão do guia, né? Que tá lá o chamador. Porque, tipo, Heleno, ele tá aqui, ele conhece o estúdio, mas quando a gente colocou o implemento da venda nele, e aí ele perdeu esse sentido, e aí ele perdeu de se locomover no espaço. É importante o chamador por conta disso, porque quando a gente fica cantando a jogada para ele, ele vai entendendo onde ele tá. Pronto, Heleno sabe que agora ele já está virado para a câmera. Então, Heleno, já que você está virado para a câmera, deu o seu tchauzinho, né? Você já deu o seu espetáculo, é contigo. E assim, Revo, uma coisa, só antes de me despedir, quando eu comecei, eu sabia que eu estava de frente. Mas aí depois, quando comecei a me locomover, eu comecei a ser guiado apenas pelo som. E aí é como se mesmo estando aqui sempre, é como se eu não lembrasse mais quais os lados que eu andei. E aí, por isso que é tão importante o treinamento antes de qualquer coisa, né? E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam essa prática, tentem aí, não tentem sozinhos, óbvio. Alguém na casa de vocês, indiquem para o professor de vocês, para fazer aí na escola. E se divirtam, porque é muito interessante. Um cheiro bem grande e até a próxima. Fala, minha benção! Bom, essa foi a aula de hoje. Relembrando, vai lá, baixa o aplicativo. Vou deixar aqui, coloca aí o QR Code aí do Android. Boa! Coloca aí agora, pai, o do iOS. Esses QR Codes aí, ele vai ser extremamente importante para vocês baixarem o aplicativo, para a gente ter essa interação aqui, ó. Imagina a gente brincando aqui, fazendo essa prática, essa atividade, e vocês aí comentando, fazendo perguntas, né? Bom, eu sou o professor Revoredo, essa foi a aula de hoje, né? Vou deixar a bola aqui com um jogador caríssimo da história do Recife. Eu acho que é a história do Recife agora, né? Tchau, pessoal!